Olá pessoal, hoje eu decidi desenhar de fato e gravei a tela aqui para vocês verem. Eu decidi desenhar o King Boo, que é o rei fantasma do Mario. E é engraçado porque eu quero citar aqui um assunto que eu não sei se é muito comum no ramo de desenho, mas que eu percebo que me afasta um pouco do desenho. A gente hoje em dia tem, né, toda a internet, várias referências. Nós não precisamos criar sozinho e basta entrar num Pinterest ou pesquisar em qualquer rede social que a gente consegue N referências de desenho, tanto aqui do Brasil quanto fora. E aí eu fui me afastando um pouco do desenho, apesar de ser a minha área, porque nós temos uma ilusão de um desenho perfeito, e isso me afasta até mesmo do rascunho. E eu percebo que um desenho satisfatório é um desenho que você faz sem aquela pretensão do traço perfeito, onde você consegue sim colocar as características, igual vocês estão vendo aí do personagem, mas você consegue fazer isso do seu jeito, com a sua proporção e o seu traçado. Então, o perfeccionismo não é um bom companheiro para desenhistas, e eu falo isso por experiência própria. Eu estou usando o aplicativo Ibis Paint. Se você não sabe dominar esse aplicativo, eu tenho um curso completo com videoaulas, onde eu ensino passo a passo cada função e também dou várias dicas, e tem tutoriais também exclusivos lá como bônus. O link tá aqui na descrição, caso você tenha interesse. Eu comecei com um círculo, usei ali as linhas de referência. Depois eu fui colocando as características. Aqui eu ainda estava na parte do rascunho, então eu faço tudo muito intuitivamente, apesar de quando eu estava desenhando aqui, eu tinha a referência do desenho, que é do personagem, para a gente ter uma orientação de onde começa, onde termina. E aí depois eu venho fazendo a parte da coroa. Eu comecei fazendo a parte de forma básica de uma coroa que ele estava usando. Depois eu acrescentei os detalhes ali no topo da coroa. Depois eu achei que essa parte da coroa estava muito deitada, então eu ajustei. E depois que eu tinha ali um formato básico da coroa, aí eu só vim acrescentando os detalhes que eu queria. Aí aqui você já começa a perceber do que se trata, que personagem se trata. E gente, sinceramente, se eu fosse refazer, eu acho que eu deixaria só no rascunho. Não que não vai ficar bonito, eu vou fazer a parte da line art, como vocês estão vendo aí, e vou colocar todos os detalhes necessários, mas é porque eu gosto muito da fase de rascunho. Eu tô bem nessa vibe de desenhos imperfeitos e simplesmente desenhar, sabe? De uma forma mais livre e sem tanto perfeccionismo, quase como um exercício. Mas aqui estou na parte da line art, não usei nenhum tipo de ferramenta para deixar o meu traço extremamente perfeito, que eu faço bastante. Então, manualmente eu fui fazendo toda a parte da line art, entendendo aqui qual que eram os traços que mais tinham importância para mim e usando eles para fazer a parte da line art, já que a line art é um traçado só, né? É o traço definitivo, digamos assim. E aí eu vou fazendo e colocando detalhes, e não tem problema com relação a como tá ficando, que eu vou ajustando aos poucos depois. Faço o olho aqui e venho com a sobrancelha, que ele tem uma carinha assim, um puxado para baixo, uma carinha de malvado, né, de malvadão. E aí eu coloquei aqui mais ou menos, eu achei um olho maior do que o outro, e depois eu coloquei o brilho do olho. Gente, o brilho do olho, ele ficou com muita cara de doido. Olha isso, ele ficou com muita cara de doido. Aí eu reparei que na minha referência, o brilho do olho não fica tipo um canto no outro. Não sei o que passou pela minha cabeça. Ele fica centralizado, mas eu vou resolver isso, calma, vai ficar tudo certo, vai dar bom. Aqui eu venho fazendo a parte da língua, e aí eu venho também fazendo a parte dos dentes. Faço os dentinhos, né? Ele tem uns dentinhos bem pontudos. E aí depois que eu fiz isso, eu venho aqui resolver o problema do olho, né? Gente, o olho ficou muito esquisito. Mas é sempre uma questão de perspectiva. Então eu dei um jeito de arrumar a parte dos olhos. E depois que eu fiz isso, eu venho fazendo a parte do iluminado, centralizando. Ó, assim não ficou legal, ficou com uma cara de doido também. Aí o segredo é colocar o brilhinho no olho, do olho no meio e pra cima. Aí ficou bem melhor. Depois disso eu venho com a borracha, fui apagando, apaguei aquela parte ali que tava faltando na coroa.
E também vim fazendo alguns ajustes de traçado que acabou não ficando conectado certinho. Aí depois que eu fiz isso, eu venho fazendo o acabamento do topo, né, da coroa. E é muito louco, porque no rascunho eu fiz a parte desse detalhe. Mas aí, gente, acabou que eu, sei lá, não sei dizer pra vocês. Eu simplesmente esqueci que eu tinha feito da parte do rascunho, aí eu fui lá e refiz do zero. É legal porque eu fiz do zero e ficou legal de primeira na parte da line art, mas a parte esquisita é que eu já tinha feito no rascunho e esqueci totalmente de fazer a parte da line art nesse quesito. Mas são detalhes realmente, porque depois eu fui e refiz e ficou bem bonitinho. Agora a gente vai para a parte da pintura, que é a parte que particularmente é a parte que eu mais gosto. Então, eu vim e fui pintar ele todo, descobri que tinha linha solta. Aqui no Ibis Paint, quando você usa o balde de tinta, todas as linhas têm que estar fechadinhas, senão acontece o que aconteceu. Aí eu descobri onde estava a ponta aberta e resolvi esse problema. Quando eu não consigo saber aonde que está o traço aberto, eu pinto manualmente, não caço não. E aí eu começo a fazer a parte da sombra. Quando eu fiz a parte da sombra, eu criei uma nova camada e vinculei. E aí, depois disso, eu fico com toda a liberdade de pintar onde eu quiser e esfumar, e ele vai recortar certinho nesse campo determinado. Função do Ibis Paint, quer dominar, tem um curso aqui na descrição. Aí eu diminuí a opacidade, mas a imagem minha de referência é muito louco, porque eu cismei que tinha azul, sabe? Eu falei, não tem azul. E de onde que tinha um azul, gente? Aí eu não sei, eu tava incomodada com relação a isso. Mas eu vou jogar um azul aqui, sabe? Pra dar bom. Mas antes disso eu venho com o pincel especial e fui ajustando a língua dele. Achei que a língua tava muito pra frente, a língua dele tava dando uma curva na minha foto de referência. E aí eu fiz isso. O lado do digital é esse, que dá pra resolver facinho um problema de proporção, sabe? Aí eu venho com uma cor e, gente, eu não usei cores de referência, que é uma parte também que eu gostei bastante. Eu sempre venho com um personagem ali do lado, faço uma legendinha de cores pra não ficar esquisito. E aqui eu fiz no olho, legal, sabe? Eu peguei um tom de rosa escuro, depois eu vim sobrepondo com um tom de rosa claro e esfumei tudo. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo o fundo da boca, que é um tom tipo de... é um vinho. E aí depois eu venho com o pincel pequeno e vou ajustando todos os detalhes. Eu não sei com vocês, mas eu uso o Ibis Paint e o balde de tinta nem sempre funciona perfeitamente. Depois que eu fiz isso, eu venho com azul. Eu falei pra vocês que eu vi azul. Então tasco ali um azul e vou meio que dou a cara a tapa. Eu falei, gente, eu tô vendo uma nuance azul. Eu criei uma nuance azul. Aí eu vou esfumando, eu vou no filtro, esfumei pra caramba e diminuí a opacidade. Não dá pra ver muito, mas tem uma nuance azul igual eu cismei que eu tinha visto. Aí a gente chega aqui na parte da coroa. Eu escolhi um tom de amarelo, meio alaranjado, fechado. É o nome que eu dei pra cor. E aí depois de ter pintado, eu vi que uma parte da coroa tinha uma pedra preciosa vermelha, azul, e depois a gente volta pro vermelho. Ficou assim o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam.